Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar a nossa lição de escola dominical, né? Você que não está podendo estar aqui conosco. E eu queria que você começasse pegando a sua Bíblia para a gente estar iniciando a nossa aula online hoje de escola dominical. Então você é nosso participante de estar conosco nesta manhã. Tá bom? Muito bom dia a você também que está fazendo aniversário. Né? Algumas pessoas estão fazendo aniversário hoje, outros fizeram ontem. Nossos parabéns, nossa gratidão a Deus pela sua vida. Deus continue te abençoando. Então eu quero te convidar nesta hora para que você, né, junto conosco, estejamos estudando a lição. Hoje nossa lição vai falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre o trabalho. Isso aí, falar sobre o trabalho, né? O trabalho não deve ser uma idolatria, né? Você imagina as pessoas que gostam, que sempre fazem e gostam de trabalhar e aí perdem, não tiram nem dia de descanso, fazem disso como se fosse quase um Deus para ele, uma dependência, né? Fazem desse trabalho algo assim, quase que não tem relacionamento com os filhos, quase que não sai com a esposa, quase que não tiram dias para estar com o Senhor. Então a gente vai ver um pouquinho de trabalho. E eu queria convidar você para abrir sua Bíblia aí no texto de Gênesis, capítulo 2, versos 1 e 3, onde o Senhor fala aqui. Assim, pois, foram criados, né? Assim, pois, e aí eu vou passar por você nesse instante e eu quero que você esteja conosco aqui, olhando esse texto. Então, o Senhor diz na sua palavra, no texto de Gênesis, capítulo 2, verso 1 e 3, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou, né, diz a palavra de Deus, que o Senhor abençoou esta sua obra. Deus abençoou, né, porque descansou toda a obra que tinha feito. E aí também a gente percebe esse texto, basicamente, que o Senhor coloca para que devemos a questão de sujeitar, né? Deus aqui, né, quando fala lá em Gênesis capítulo 1, 27 e 28, o Senhor manda que seja fecundo, encher a terra. Então, vamos olhar essa questão nesse aspecto, observando justamente como diz também em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. Então, aqui inclui até o trabalho. Né? Trabalhar para o Senhor não quer dizer estar na igreja, ser pastor, ser missionário, ser coisa que esteja trabalhando na igreja. Isso não quer dizer. Isso que nós vamos entender, que a palavra de Deus nos ensina, é que tudo aquilo que é sua profissão, você trabalha para Deus. Deus te deu esse dom, né? Essa capacidade, e esse trabalho deve ser para a glória do seu nome. Então, nós vamos começar justamente sobre a sua vocação e o descanso. Veja que em Gênesis 1, 27 e 28, observe que ele diz assim, que claramente para nós, ele diz que, né, que toda a palavra, que tudo aquilo que está sendo dito aqui é algo que tem em abundância. Ou seja, o Senhor cria os céus e a terra e tudo, e assim, criou Deus, pois o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja.
Então você tem aqui justamente o que o Senhor está dizendo para mim, para você, é que toda a questão da sujeição, que o homem deve se sujeitar, ou melhor, que toda a criação estaria sujeita a este homem do qual Deus assim o fez. Então você tem justamente o que a palavra de Deus vai dizer para nós, né? E quando ele começa, ele diz que primeiro ele estabelece uma família, porque não era bom que o homem esteja só, e determinou o trabalho. O homem já cuidava do jardim, né? O homem já tinha, eram 6 dias que ele deveria cuidar do jardim, e esse dia, o sétimo, seria o dia de descanso. Seria o dia em que, em comparação com o Senhor descansou, ele também deveria descansar, ele também deveria ter um momento de descanso. E tem gente, né, por exemplo, que trabalha por comissão, alguém que trabalha recebendo mais do que, né, eles acabam se dedicando demais, porque quanto mais eles tiverem, mais, e aí se tornam mais escravos, se tornam como se fosse um Deus, e fica naquela dependência, né, e acabam se acabando, porque querem, de alguma forma, fazer com que a sua vocação seja algo que seja glorioso para ele. Ah, é muito bom a gente ver esse texto, porque ele nos ensina bem claro, porque mais à frente Deus também vai colocar um dia de descanso dentro dos mandamentos. Sabia disso? Então, dentro dos mandamentos de Deus, o Senhor vai colocar um dia para descanso. Não é interessante? Porque quando o ato da criação, Deus fez tudo em 6 dias, e no sétimo dia descansou e santificou aquele dia, para desfrutar esse dia com o homem. Na verdade, Deus incluiu na sua agenda o relacionamento com este homem. Mesmo que ele se sujeite à terra, mesmo que o homem esteja fazendo, cuidando do jardim, mas tinha um dia. Infelizmente, o que acontece com muitos de nós com o dia de descanso, né? A gente tem um dia de descanso, vamos dizer, tem o sábado, que é nossa cultura, e aí a gente descansa, e no domingo a gente vai para a igreja, né? De alguma forma a gente vai para uma igreja. É, um, e é muito porque a gente não consegue conciliar essas duas coisas. A gente não concilia as duas coisas. A gente não vê que quando o Senhor criou o dia de descanso, Ele não criou um dia para você passear, se divertir, né, beber ou fazer qualquer outra coisa, né, não ia a lugar nenhum, ficar em casa de televisão. Não, esse dia de descanso era igual o dia que o Senhor ele disse: esse dia aqui é meu, vocês têm esse dia para curtir comigo, na minha presença. Então, esse é um dia separado em que ninguém faria nada. Está lá em Êxodo, né, no capítulo dos mandamentos, em Êxodo 20. E esse dia nem os servos trabalhariam, nem o animal, nem nada. Para que todos estivessem, desculpem, para que todos estivessem desfrutando desse momento de, de adoração, de comunhão com o Senhor. Né? Incrível é que não iriam para a casa do Senhor, porque era o tabernáculo. Então, somente sacerdote ia. Então, ali dentro da casa, ali se fazia leituras do salmista, possivelmente, contava-se a história de Israel, como se fosse uma escola dominical dentro de casa, havia uma palavra, um louvor ao Senhor, refletir sobre as grandes misericórdias e bondade do Senhor. Então, a gente vê isso bem claro como esse, né, é um tema muito, mas muito importante, como a gente pode ver, que era um dia, um tema de descanso, o sábado, né, e eu vou querer aqui, o sábado ele é um dom de Deus, esse dia de descanso, né? Infelizmente a nossa língua acabou trazendo o sábado, né? Mas no texto original a palavra Shabbat. Shabbat, que é sétimo, né? A variação da palavra sete em hebraico.
Então era o 7º dia. Não importa, o nosso calendário é diferente de lá. Já vem convencionado, né? Então os dias já estão lá, domingo, segunda, terça, aí segue o número de dias. Então, ali é uma pausa para descanso, para ficar com o Senhor, com a família, né? Até o Senhor fez esse dia, tem esse dia preparado lá em Hebreus capítulo 4, versos de 9 a 10. Portanto, resta um repouso para, ah, para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Então a gente vê, na verdade, que o dia de descanso é, não é simplesmente um determinado momento. Deus está preparando esse dia conclusivo, né? Você vê que a criação começa com a terra sendo criada e por último é o homem. Quando você tem o evangelho em que Deus, a partir dos evangelhos, já começa Deus manifestando que há uma nova criatura, uma nova criação sendo é, feita, realizada, e é interessante que começa a partir de Cristo, do homem. Por isso que quando Jesus ressurge, ele faz ressurreição, a sua ressurreição ocorre no primeiro dia da semana. Quando o Espírito Santo desce no primeiro dia da semana. Não é? E para nós é o domingo, né? Então por isso que nós nos reunimos no domingo nesse dia, porque a criação está começando nesse dia, no primeiro dia da semana. E quando você lê Apocalipse, você vai ver que o tabernáculo desce, ali Deus está restaurando aquele dia de comunhão, aquele Shabat que havia desde o Jardim do Éden. Então, o descanso não é simplesmente essa briga por dia, né? Ah, tem que guardar o sábado, tem que guardar. Não, isso aqui nós não vamos entrar na questão desse ponto. Mas o certo é que você tem que ter um dia da semana em que esse dia seja um dia em que você desfrute do Senhor, desfrute da sua casa, desfrute da sua família, né? Não esquecendo o Senhor. Né? Se eu vou para longe, eu vou para a fazenda, ficar lá, piquenique, tal, passar a tarde. Não, você pode até fazer isso, não é pecado, mas que seja um dia que também o Senhor seja principalmente glorificado, seja honrado para com ele. Ok? Outro ponto é que, lembrando para você que a sua profissão é a sua vocação. A gente olha muito para. A gente perdeu uma questão muito séria, que foi a questão de olhar para, para a nossa profissão como sendo também o dom de Deus. Dentro da providência do Senhor, no mundo, as profissões estão entre elas, não é? Por exemplo, você tem a indústria de carro, né? Vamos supor, você tem indústria de carro e lá tem todos, se você entrar, já vi reportagem aí, tem um cara que cada um trabalha numa peça, né? Quando o carro sai, você tem o mecânico que vai cuidar do seu carro, você tem o eletricista do seu carro, você tem, se precisar é, mudar banco, tem o cara que faz a capotaria, se seu carro ganhar, tem um lanterneiro. Tudo isso são profissões dentro da providência de Deus para que dentro dela. Se no ambiente cirúrgico você tem o médico, o anestesista, o enfermeiro, o instrumentista, e vai ali o auxiliar técnico, todo mundo ali dentro daquilo, né? Mas a gente olha assim, eu queria ser um cirurgião, eu queria ser um engenheiro, eu queria ser um médico. Imaginou se você aceitaria se Deus dissesse, não, você vai ser um zelador, você vai ser um faxineiro, e Deus iria te providenciar, te sustentar. Então, Deus chama pessoas para diferentes tipos de trabalho como parte do seu domínio sobre o mundo. Então, não, você vai fazer. Não adianta, às vezes as pessoas querem ser aquilo que. Não é? Por isso que você é uma pessoa satisfeita muitas vezes com a. Tem pessoas, né, que têm a sua profissão e fazem, pessoas que são merendeiras excelentes, né?
pessoas que são, assim, fazem faxinas assim, né? Rapaz, você tem aquele prazer de a pessoa entrar na sua casa fazer faxina, que ela deixa assim diferente, né? E fazendo com alegria, com prazer, né? Tem aquele que é médico, mas é médico porque né, dinheiro, vem dinheiro por causa disso. E tem aquele que é médico, ele vai, ele dá atenção, ele é o dom dele, a capacidade que Deus deu para ele. Então, isso é providência de Deus. Então a gente tem que entender. Ah, esse é que Deus está agindo no trabalho do homem por meio do poder da sua providência. Então você precisa entender essa realidade. Né? Mas existe uma coisa bem certa. Apesar do homem esquecer do significado espiritual das coisas comuns, que faz, e embora seu trabalho seja maculado, ou seja, manchado pelo pecado, o cristão que anda pela fé e descansa em Cristo pode viver para os dons de Deus e para a sua glorificação. É interessante que mesmo o homem que não crê em Deus, que não, né, não é um homem piedoso, vamos dizer assim, ele nem percebe que a profissão, e ele é uma pessoa boa, profissional bom, mas conhece a Deus. Ele não sabe que Deus está ali agindo por meio dele, por meio da sua providência. Mas lembre-se que você é um profissional, que você é um profissional. Agora, a você que é crente, que é cristão, vamos dizer assim, né? Você tem e deve ser um exemplo. Você é visto e observado por aqueles que estão, na verdade, fazendo, ah, aqueles que estão exercendo a sua profissão, mesmo que não seja, mas há ali uma providência de Deus para a vida dele. Então, os cristãos estão, mas não devem, estão no mundo, mas não devem ser do mundo. Ah, existe uma tensão bem clara, né? Assim, eu não quero ser do mundo, ou existe a outra tensão, você, que é o ponto de você também se envolver, aceitar as coisas, concordar, né? Dentro da sua área, dentro da sua profissão, você sabe que pode existir toda a área, né? Existe uma parte de corrupção, assim, e aí você, mas né, você ficava aceitando, então, e assim, até participando, então, o cristão, né? Na verdade, ele não deve. E é interessante que mesmo assim, o Senhor Jesus, é, ele não quer que saia, que você não esteja tirado do mundo. Né? Não vou me misturar aqui, não. Seja exemplo ali com os seus colegas de profissão. Mostre para ele o que é a presença de Deus na sua vida. Né? Porque o Senhor reina ali. O Senhor reina em todo lugar. Ele que reina soberano sobre todas as coisas. Até o diabo só age segundo o seu querer, a sua vontade. A vontade do Senhor Deus. Ele não tem querer, não tem. Ele age conforme o Senhor ordena e permite. Então, toda a criação de Deus, na verdade. E uma coisa que está lá em João 17, 14 a 18, né? Diz assim: Eu lhes dou a vida eterna. Não, desculpa, perdão. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, muita gente olha assim, né, ser enviado ao mundo. Eu vou ser missionário. Não é verdade? Eu vou ser pastor, eu vou ser missionária, né? Eu vou ser isso, aquilo, como se isso fosse somente ser enviado ao mundo. A partir do momento em que você aceita que está sendo enviado ao mundo, a sua profissão deve ser uma profissão também missionária, porque dentro da sua profissão você tem vidas a serem alcançadas. Dentro da sua profissão tem vidas que precisam conhecer, aprender a respeito do Senhor Jesus. Então você precisa compreender,
na verdade, que isso é algo que você tem missão. Sua missão também é essa. Não pensa porque você é vendedora de natura, ou, não, ali, né, você vai usar todos os artifícios bíblicos para proclamar a palavra de Deus, ensinar, e principalmente pela sua vida. Você é professor, muito mais ainda, na sua escola, com os colegas, com os seus alunos. Você é mecânico, você vai pregar, a sua vida né, vai ser ali uma vida limpa, sem graxa, e com graça, na verdade, ok? Então, mesmo assim que você não tem que sair, não vou me misturar com esse pessoal. Se o seu se misturar, quer dizer, se você fizer, você vai acabar fazendo as mesmas coisas que ele, aí tudo bem, né? Então, aí já é bem diferente o que você estará participando e fazendo, se envolvendo, ok? Então, ao desempenhar suas funções, os cristãos se envolvem com o mundo e assim que podem exercer sua influência positiva sobre a cultura. E nós temos hoje uma cultura bem pesada, né? De ideias, ideologias aí crescentes, na verdade, que te levam a achar assim, não vou misturar, não vou andar com fulano. Então, o cristão, ele, além disso, ele também deve ser honesto e ético, na verdade, para que ele aprenda, para que ele seja uma luz, um farol, como diz aquela música, né? Uma seta, uma ponte sobre águas turbulentas, como tinha aquela música do Elvis Presley. Então, você é essa pessoa. Agora, você deve ser honesto e ético. E, olha, ser honesto e ético não é principalmente só para cristão, mas também é esperado de trabalhadores não cristãos. Não é? Então, até os nossos cristãos foram colocados em suas funções e estão sendo usados por Deus, que eles nem reconhecem. Não é? Às vezes você vê uma pessoa tão honesta, tão ética, né? Mas tão incrédula, tão cética, tão duvida de que Deus existe. Ele tem uma inteligência fantástica, né? Acho que talvez você conheça, eu conheço alguns, mas a gente tem que lembrar disso. Primeiro que você deve exercer sua influência positiva. Não deve ser aquele, lá vem o crente, lá vem fulano, tal, né? Mas você deve exercer de maneira que as pessoas digam assim, rapaz, eu quero conhecer Jesus como você conhece, eu quero viver como você vive. Pai, você inspira. É bom ver isso, né? As pessoas, né? Mas infelizmente a gente, eu quero ser crente como fulano, eu quero ser cristão, fulano faz isso, faz aquilo, né? Então a gente precisa observar essas realidades, ok? Então, para concluir aqui a nossa lição, eu quero só lembrar que no ano, no dia 11 de novembro de 2011, aconteceu algo fantástico que foi lá em Nova York, quando as torres gêmeas foram derribadas, né, e aí milhares de trabalhadores correram para fora do prédio, policiais e bombeiros corriam para dentro para socorrer pessoas e outras pessoas. Então, centenas de pessoas correram, ajudaram. E aí, quando os bombeiros, policiais e as equipes de resgate que trabalhavam ininterruptamente nas ruínas, né, tentando encontrar alguém vivo, ou tentando destruir o local, etc. Então, quando os heróis, né, que eles foram, perguntaram para eles, assim, eles disseram, estávamos apenas fazendo o nosso trabalho. Então,
homens e mulheres, eles se expressam num amor comum, se expressam melhor, comuns que expressam o amor e o serviço ao próximo. Então, homens e mulheres comuns que expressam o amor e o serviço ao próximo, apenas fazendo o seu trabalho. Que você possa lembrar que o seu trabalho é algo que Deus deu. Eu sei que nós estamos vivendo aí um problema de pandemia e que alguns devem perder o seu trabalho, mas reinvente. Pense muito bem, né? Tem uma plataforma aí que ela começou nesse período, é interessante, né? Uma plataforma de conversa que ela começou nesse período e ela está fazendo tanto sucesso que as outras estão acabando criando plataformas de graça para que, né, faça conferência, etc. Então, você pode, nesse momento de dificuldade, tenha sabedoria e peça a Deus, quem sabe Deus vai reinventar a sua vida e o seu trabalho. Mas lembre-se, todo e qualquer trabalho é providência do Senhor, não somente para você, mas para o mundo, para as pessoas ao redor de você. Os mandamentos, um deles é amar a Deus, o outro é amar ao próximo, como a ti mesmo. O ti mesmo vem em terceiro lugar, o próximo vem em segundo e Deus vem em primeiro. Então que Deus possa, eu espero em Deus que Deus abençoe a sua vida ricamente e que tenha um dia, um final de dia abençoado. Bom dia, fiquem na paz do Senhor, e até a próxima semana, se Deus quiser.